Olá, que a paz do Senhor esteja com você, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos meditar hoje na palavra que está em Mateus 26, a partir do versículo 36. Esse texto vai nos ensinar sobre a história de Jesus no jardim do Getsêmani. Vamos ler então alguns versículos. E diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E, levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Queridos, se nós seguirmos lendo esse texto, nós vamos observar que Jesus, ele estava nesse momento em um monte, orando ao Deus Todo-Poderoso, ao seu Pai, porque ele sabia que já estava chegando a sua hora. E mesmo ele sendo Jesus, o Filho de Deus Altíssimo, ele sentiu dentro dele a angústia, a tristeza, porque Jesus, em forma humana, ele padeceu das mesmas aflições que nós sofremos, das mesmas tentações que nós sofremos. Porém, Cristo não se tornou pecador. Cristo era santo, permanece santo eternamente. Mas nós podemos ver com isso que aqueles que servem a Cristo também, aqueles que aceitaram Deus, Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das suas vidas, não estão livres de padecerem aflições, tristezas, de sofrerem angústias, decepções. Porque como seres humanos, nós estamos sujeitos a todos esses tipos de emoções. E a vida, ela não é fácil para ninguém. A vida, ela trará problemas, ela trará dificuldades. E nós temos que ter em mente que o Senhor tem um propósito para nós. Se Jesus se retirou para esse monte para orar, e ele não levou consigo uma multidão, ele não levou consigo todos os 12 discípulos. Ele levou Pedro, Tiago e João, porque eram os discípulos que ele mais confiava, eram os discípulos mais próximos dele, para interceder junto a ele, a Deus, naquele momento. Porém, enquanto ele se retirou para orar e voltando, ele encontrava os discípulos dormindo. Então ele questionou: vocês não podem orar comigo? Vocês não podem me ajudar nesse momento, intercedendo comigo? Porque o sofrimento que Jesus estava naquele momento era muito grande, a ponto dele falar com Deus: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Às vezes, amados, é tanta coisa na nossa vida que parece não ter solução, tanta coisa que nós passamos e a gente fala com Deus: Deus, passe de mim esse cálice, passa essa situação, faz passar esse momento tenebroso, esse momento de dificuldade. Olha para mim, Senhor Deus, olha para minha alma. Às vezes você vai estar rodeado de pessoas, mas essas pessoas não vão entender o que você está passando. Eles não poderão te ajudar. Tem momentos que é você e Deus. É Deus e você. Tem momentos da nossa vida que nós temos que ficar sozinhos com Deus, para que nós possamos entender qual é o propósito do Senhor. E mesmo que a nossa alma esteja aflita, angustiada, você vai lembrar do que o salmista disse, que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque a vara e o cajado do Senhor, ela nos consola. E é assim, porque nós temos que ter a palavra dentro de nós, habitar no esconderijo do Altíssimo, que é o Salmo 91.
Mas isso não vai nos isentar de sofrermos decepções, de passarmos por enfermidade, de errarmos. Essas coisas, nenhuma delas vão nos proteger de alguma maneira. Estar com Cristo não significa que você não vá passar por momentos difíceis. Sim, você passará, mas você sabe que tem um ajudador, um intercessor, tem alguém que peleja por você. Você sabe que se você clamar, Deus envia anjos para te guardar, para te socorrer, para segurar na sua mão, tirar toda aflição, toda angústia, toda ansiedade, toda enfermidade. E às vezes parece que é difícil crer na palavra que Jesus, que foi profetizado sobre Jesus, que Ele levaria sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Às vezes parece que a nossa fé é pequena, a ponto de não alcançarmos a cura que nós buscamos, o milagre que nós buscamos. Será que a nossa fé está pequena? Ou será que é permissão do Senhor passarmos por esses momentos para nos fortificarmos? Para crescermos na presença do Senhor, para deixar a glória de Deus manifestar sobre a nossa vida. Se nós formos lá no livro de Êxodo, nós vamos perceber que em todo o tempo o Senhor vai endurecer o coração de Faraó. Mas por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque o Senhor queria que aquele povo visse a glória de Deus, que aquele povo pudesse contemplar as maravilhas que Deus podia fazer e pode fazer até hoje. Então, todas as vezes Faraó colocava uma condição: pode ir, mas vá só vocês, deixem as crianças, vá dessa maneira, vá daquela maneira, não vá muito longe. Então, ele sempre colocava imposições, porque o inimigo ele não quer que a gente prossiga. O inimigo quer que a gente fique prostrado. Mas o Senhor, Ele dá a ordem, o Senhor luta por nós, o Senhor testifica em nosso favor e o Senhor nos resgata e nos dá a vitória. Eu quero profetizar nessa noite a vitória sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, no seu casamento, nos teus filhos, no teu negócio, no teu emprego, no teu ministério. Que a sua casa seja um acampamento de anjos, que a sua vida esteja cercada pela graça de Deus e que nós possamos ser bênção nessa terra, que possamos dar frutos e que nossos frutos permaneçam para o Senhor, que possamos gerar almas para o Senhor e que todo dia possamos nos fortalecer na força do amor de Deus, essa graça que excede todo entendimento, essa graça que nos abraça, que nos envolve e que nos faz sentir, mesmo estando em um jardim do Getsêmani, um lugar de prensa, um lugar onde seremos prensados. Jesus estava ali sendo prensado espiritualmente para extrair o puro azeite. Olha que palavra linda, maravilhosa. Então, se aquelas azeitonas, se aquelas olivas não fossem prensadas, não produziriam azeite. Jesus estava ali no jardim sendo prensado, a ponto de sair sangue dos seus poros. Tamanha era a aflição na alma de Jesus Cristo. Então o Senhor conhece quando nós estamos aflitos. O Senhor sabe quando estamos angustiados, quando estamos ansiosos, até mesmo desesperados, porque nos desesperamos às vezes, quando não olhamos ao nosso redor, não conseguimos enxergar a solução para aquele problema, nós nos desesperamos, nós perdemos até o foco. Mas o Espírito Santo vem, nos toma pelas mãos, Ele sopra nos nossos ouvidos, te aquete, te acalme. Confia no Senhor, espera no Senhor, busque no Senhor, insista em buscar no Senhor. E o Senhor ouvirá o nosso clamor.
Eu creio nessa palavra porque ela é viva e eficaz. Eu creio que o Senhor tem maravilhas para operar nas nossas vidas. Então, que o Senhor tome nossas vidas, tome nosso lar, nossa casa, tome a sua cidade, a minha cidade, o nosso país, e que a graça do Senhor esteja sobre todas as pessoas na face da terra. Que o amor de Jesus possa alcançar cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Um beijo da pastora Ellen.